Nesse quarto bloco, verificaremos sobre o artigo 149, que é reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo aos trabalhos forçados ou à jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção ou razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. A pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além das penas correspondentes à violência. Aqui, a denominação do artigo 149 do Código Penal é doutrinariamente conhecida como plágio, tá? Denominação remontada ao direito romano. Não se trata, todavia, de escravidão e é suficiente que seja o que? Vítima reduzida à condição de análoga, isto é o que? Semelhante a escravo. A objetividade jurídica aqui nesse contexto é que esse bem jurídico protegido é o status libertatis, o direito à vida de qualquer indivíduo e não somente a do trabalhador em suas formas de exteriorização. Esse direito é inviolável e assegurado peremptoriamente pelo artigo 5º caput da Constituição Federal. Vocês estão observando que todos os crimes contra a liberdade individual, contra esses crimes contra essa liberdade pessoal, essa liberdade individual, eles são sempre todos amparados pelo artigo 5º da Constituição Federal. A lei penal ela busca impedir que seja uma submetida à servidão e ao poder de fato de outrem, assegurando a autodeterminação. O artigo 149 do Código Penal, sem prejuízo da liberdade individual, também tutela a organização do trabalho. A competência para o processo é do julgamento do delito, será sempre da Justiça Federal, nesse contexto. A competência para se processar e para julgar é da Justiça Federal. O objeto material é a pessoa humana, tá? Nesse contexto, o núcleo de tipo é reduzir. O artigo 149 significa subjugar, forçar alguém a viver em situação semelhante àquela que se encontravam os escravos em períodos remotos, tá? Nesse contexto, aqui o conceito de escravo há de ser interpretado em sentido amplo, abrangendo inclusive a submissão a alguém a uma jornada exaustiva de trabalho. O artigo 149 do Código Penal enumera as formas de conduta alternativas e não cumulativas. O sujeito que incide em mais de uma conduta no tipo penal em relação a uma só vítima praticada nesse contexto aqui. A situação ela foi alterada com a Lei 10.826 e vem descrita minuciosamente os fatos da execução, tá certo? Nós vamos ver que submeter alguém forçado ou a jornada exaustiva não é qualquer trabalho forçado de que caracteriza o crime. Quando o patrão ele determina ao seu serviçal que ele realize de uma só vez alguma atividade para a qual não foi contratado. Trabalhos forçados, essas atividades desenvolvidas de forma compulsória e continuamente com emprego de violência física ou moral, pois a vítima ela pode ainda suportar algum castigo e não desempenhá-la da forma desejada. A jornada exaustiva é o período de labor diário que extrapola as regras da legislação trabalhista, esgotando física e psicamente aí o trabalhador, pouco importando o pagamento de horas extras ou qualquer outro tipo de compensação aí nesse contexto. É imprescindível a supressão dessa vontade, tá? Nesse contexto. Sujeitar alguém à condição degradante de trabalho. Essas condições degradantes de trabalho são as que caracterizam um ambiente humilhante de trabalho para um ser humano nesse contexto, livre e digno de respeito. Exemplo, colocar vigias armados para impedir cortadores de canas de beberem água durante a jornada de trabalho. Esses dias no Fantástico mostrou uma moça que vivia sob essas condições análogas às de escravo.
Restringir por qualquer meio de locomoção a alguém em razão de dívida contraída em emprego, né, pelo empregador ou preposto, é o que usualmente ocorre em propriedades rurais, que alojam o trabalhador originariamente em estados, constituir o emprego em um eterno devedor, né, aí nesse contexto, constituir o empregado em um eterno devedor, incapaz de honrar as suas obrigações. Exemplo, valor de aluguel da casa que reside é muito superior aos rendimentos do empregado, sua vida sempre aumenta, sua dívida vai sempre aumentando e ele não pode aí deixar de trabalhar para o patrão. Outro detalhe, né, o delito do artigo 149, caput do Código Penal, nessa modalidade não se confunde com a figura típica delineada no artigo 203, inciso 1 do Código Penal. Tá? Figuras equiparadas do artigo 149, parágrafo 1º, o parágrafo 1º do artigo 149 do Código Penal arrola essas figuras equiparadas, são os tipos penais básicos ou autônomos. O crime é a redução à condição análoga de escravo. Por exemplo, cessear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local do trabalho. Inciso 1. Consiste em impedir o trabalhador de utilizar qualquer meio de transporte para mantê-lo integralmente vinculado ao seu posto de trabalho. Visa principalmente aí nas grandes fazendas, distantes aí de centros urbanos, nas quais o empregador arbitrariamente retira o meio de transporte para levá-lo aos trabalhadores às cidades, para passeios, diversões, compras ou encontros familiares aí, tá certo? Manter a vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apoderar de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Inciso 2. A vigilância ostensiva no local de trabalho, por si só, não vai constituir o crime. Não. Né? Segurança armada bancária, por exemplo. Aperfeiçoa o delito uma finalidade específica de reter o trabalhador em seu local de trabalho, não exige o emprego de armas, basta a vigilância ostensiva. E aí, perpetível por qualquer empregado. Apoderar-se dos documentos pessoais aí, né, do trabalhador consiste em um crime permanente, visa lhe tolher a liberdade de locomoção do trabalhador. No crime contra a organização do trabalho, o crime é instantâneo que se consuma com a mera retenção do documento. Né? Trata-se de crime de tipo subsidiário, aplicável quando não restar caracterizado a figura equiparada à condição análoga de escravo. O sujeito ativo é qualquer pessoa, é um crime comum, cometido pelo empregador ou pelos seus prepostos, tá? Nesse contexto. O sujeito passivo, também aqui, em sua primeira análise, se vincula a qualquer ser humano, tá? É irrelevante que a vítima seja civilizada ou não, nesse contexto. De fato, nada obstante a descrição típica, fala em alguém, a lei refere-se a trabalhador. As causas de aumento de pena do parágrafo 2º é adolescente ou o crime foi praticado por motivo de preconceito, raça, cor, etnia, religião ou origem. O elemento, a pena será aumentada até a metade. O elemento subjetivo é o dolo, não se admite a forma culposa, as figuras equiparadas aqui previstas pelo parágrafo 1º, além do dolo, um especial fim de agir, que é com o fim de retê-lo no local de trabalho. A consumação ocorre quando o agente reduz a vítima à condição análoga de escravo. A tentativa ela é possível, tá? Nesse contexto. E aí as penas acumuladas, a acumulação material. O crime ele é punido de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Se houver o emprego da violência, responderá também o agente pelo crime de resultante, né, o crime dela resultante, exemplo, lesão corporal, o sistema do concurso material obrigatoriamente entre análogo à condição de escravo praticado ou com violência. A competência, a condição análoga de escravo prevista no título 1 do Código Penal, o crime contra a pessoa, inerente aos crimes da liberdade individual, né?
a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime da redução análoga de escravo. O artigo 109, inciso 6, estabelece a competência da Justiça Federal processar e julgar os crimes à condição análoga de escravo. A ação penal é pública e incondicionada em todas as modalidades do crime, tá? Trabalho de escravo e homenagens em bens públicos, né? Aqui, o parágrafo 1º da Lei 6.454, de 1977, a redução dada pelo artigo 12.781 de 2013, proíbe em todo o território nacional atribuir nome de pessoa viva ou que tenha notabilizado aí pela defesa a exploração de mão de obra de escravo em qualquer modalidade. Exploração de trabalho e confisco de propriedade rural, urbanas, né? O artigo 243 da Constituição Federal, é uma emenda constitucional do 81 de 2014, traz essa situação, né? A redução à condição análoga de escravo e tráfico de pessoas e meios de prevenção. Trataremos na legislação própria, será o próximo bloco, onde falaremos sobre tráfico de pessoas, tá bem? Nesse contexto, paramos por aqui, nesse quarto bloco, e voltaremos no nosso último bloco, que é sobre tráfico de pessoas.